Desde pequeno, ensinaram a você que ciúme é sinal de amor. Disseram que se você não sente ciúme, é porque não se importa. Que a mulher que não provoca ciúme num homem não valoriza o relacionamento. Que demonstrar o quanto você teme perdê-la é uma prova de que ela é especial para você. E o que acontece quando você faz isso no mundo real? Você vê ela conversando com outro homem e o seu estômago vira. Você pega o celular e manda uma mensagem perguntando com quem ela estava. Ela responde com frieza. Você insiste. Você explica que é porque se importa. Você diz que ficou incomodado porque ela significa muito para você. E ela some. Não de uma vez, aos poucos. A resposta que antes vinha em segundos passa a demorar horas. O tom muda, a energia muda. O que era atração vira tolerância. E você, que demonstrou o quanto a ama, assiste o relacionamento esfriar sem entender o que fez de errado. O que ninguém te contou é que o ciúme demonstrado não prova amor, ele prova medo. E o medo nunca foi atraente. No final do século XIX, Friedrich Nietzsche expôs uma verdade brutal sobre a natureza humana que a sociedade moderna fez de tudo para enterrar. Uma lei psicológica tão crua sobre o instinto de poder e fraqueza que a maioria dos homens prefere ignorar a enfrentar. Se você absorver o conceito que vou revelar agora, você vai entender por que cada demonstração de ciúme é uma faca que você mesmo enterra no relacionamento. Você vai parar de confundir intensidade emocional com força e vai descobrir o paradoxo que transforma o homem inseguro no maior acelerador da própria ruína. Nietzsche passou a vida observando o que separa os homens que dominam a própria existência dos homens que são dominados por ela. E ele identificou uma força que chamou de vontade de potência, não a vontade de dominar os outros, mas a capacidade de se dominar a si mesmo. Ele percebeu que os homens fracos não são fracos porque têm emoções, são fracos porque são escravos delas. Eles reagem, eles são movidos pelo medo, pela ansiedade, pelo pavor da perda, e cada reação movida pelo medo é uma confissão pública de fraqueza. Nietzsche foi brutal. Ele disse que o ressentimento é a emoção dos fracos, que o homem que não consegue controlar o que sente se torna previsível, e o homem previsível perde o poder sobre qualquer dinâmica humana. Agora, traga isso para o ciúme. O ciúme em si não é o problema. O problema é o que você faz com ele. O homem de alta vontade de potência sente o ciúme e não move um músculo. Ele processa internamente, mantém a postura, continua no seu eixo. O homem fraco sente o ciúme e vomita para fora, em forma de pergunta, de cobrança, de interrogatório disfarçado de preocupação. E nesse exato momento, ele entrega tudo. Nietzsche diria que você acabou de mostrar ao inconsciente dela onde está o seu calcanhar de Aquiles. Você acabou de provar que ela tem poder sobre o seu estado emocional. E o instinto primitivo dela registra isso de uma forma que nenhuma lógica consegue reverter. O cenário é sempre o mesmo. Você está com ela há alguns meses, a atração é real, tudo funciona, até que você começa a notar pequenas coisas. Ela menciona um colega de trabalho mais vezes do que o necessário. Ela ri de uma mensagem no celular e vira a tela. Ela chega 20 minutos atrasada sem explicação. O seu sistema nervoso dispara, a ansiedade sobe, e aí vem o impulso que vai destruir tudo. Você precisa saber. Você precisa de uma explicação. Você precisa de garantias. Então você pergunta, primeiro de forma casual, depois com mais pressão. Você diz que não está com ciúme, está apenas querendo entender. Você usa a lógica para justificar a insegurança. Você explica que qualquer pessoa no seu lugar reagiria da mesma forma. E ela ouve tudo isso e sente algo que ela nunca vai te dizer na sua cara. Ela sente pena de você. Não raiva, não culpa. Pena. Porque o homem que ela começou a conhecer parecia sólido, parecia ter um mundo próprio, parecia não precisar de validação constante. E agora esse homem está na sua frente pedindo garantias emocionais como uma criança com medo do escuro. A biologia dela não mente. Se ele desmorona com uma mensagem que eu deixei de responder, como ele vai me proteger quando a vida real apertar? A atração não morre num dia, mas começa a morrer aqui. Como você quebra esse ciclo? A resposta de Nietzsche seria direta.
Construa uma identidade tão sólida que a possibilidade de perda não abale o seu centro. Isso não significa fingir que não sente. Significa desenvolver o que chamamos de ancoragem interna, a capacidade de ter o seu valor e o seu estado emocional ancorados em você mesmo, não na validação dela. O homem ancorado externamente precisa constantemente de sinais de aprovação. Cada mensagem não respondida é uma ameaça. Cada interação dela com outro homem é um teste de sobrevivência. Ele vive no modo escassez, como se ela fosse a única fonte de oxigênio no mundo. O homem ancorado internamente sente o ciúme e continua. Ele não pergunta porque não precisa de garantias para se sentir inteiro. Ele não cobra porque sabe que cobrar é a forma mais rápida de afastar o que você teme perder. Ele confia, não cegamente, mas a partir de uma posição de força, não de desespero. E o paradoxo que Nietzsche expõe é este: o homem que menos demonstra medo de perder é o homem que ela menos quer perder. Quando você para de vazar insegurança, algo muda na dinâmica. Ela não sabe mais onde está o limite, ela não sabe se você notou, ela não sabe o que você está pensando, e o inconsciente dela, acostumado a homens que transbordam ansiedade ao menor sinal de ameaça, encontra algo que ela não esperava, um homem que não rasteja. A tensão muda de lado, a curiosidade acende, e o que era tédio previsível se transforma em algo que ela não consegue nomear, mas não consegue ignorar. Nietzsche disse que o homem superior não é aquele que sofre, é aquele que transforma o sofrimento em força. O ciúme vai continuar existindo, a insegurança vai continuar batendo na porta. A questão não é se você sente, a questão é se você deixa que o que sente defina o que você faz. Você pode continuar sendo o homem que vaza cada ansiedade e se pergunta por que ela foi esfriando. Ou você pode ser o homem que processa internamente, mantém o eixo e se torna um mistério que ela não consegue decifrar. A escolha está em cada mensagem que você decide não mandar. Se este vídeo desarmou uma ilusão que você carregava, deixa o seu like agora. Isso mostra ao algoritmo que homens que buscam a verdade existem e precisam ser encontrados. Inscreva-se no Mente Improvável e ative as notificações para que a sua blindagem mental não tenha lacunas. E se você está pronto para parar de vazar e começar a blindar, desce agora nos comentários e digita o nosso código, Ancoragem Interna. Eu vou ler cada um e vou saber quem realmente entendeu o jogo. O ciúme demonstrado não prova amor, ele prova medo. E o medo nunca foi atraente.